Olá, gente, tudo bem? Eu vim aqui para falar com vocês uma conversa meio aleatória, sem um papo, entendeu? Coisas assim pra gente conversar mesmo. Assim, para falar, eu acredito que muitos assistiram. Eu não tive, no caso aí, a oportunidade de assistir, certo? O filme O Poder do Rosário. Aí loquei ontem pelo YouTube, né? Que aparece, né? Comprar ou alugar, né? Pra assistir esse filme. Gente, eu achei esse filme tão lindo, certo? Um filme simples, mas com uma mensagem. Porque assim, a gente tá tão acostumado assim. A gente tem muita coisa atrativa do mundo ali mostrando, né? Hoje, graças a Deus, a internet expandiu muito para as coisas de Deus, né? Graças a Deus, hoje a gente vive num tempo que tem muita oportunidade para você se aproximar de Deus. A internet é uma grande. Tem muita coisa que não serve, mas também tem muita coisa interessante. E uma das coisas que eu adorei ontem foi esse filme, né? Diz que teve a exibição nos cinemas, mas eu não tive como ir, né? Desculpa, gente, O Poder do Rosário. E assim, eu não tive a oportunidade, mas ontem aluguei, achei lindo, chorei a mensagem, certo? Assim, e realmente tem testemunhos reais que é emocionante, né? Tem a participação do Hesed, tem a participação do Frei Gilson, é maravilhoso, eu adorei. E assim, a mensagem daquele filme se torna muito para os dias de hoje, né? Todos nós, né, quando a gente se dedica, agora vai começar, né, a Quaresma de São Miguel, quando a gente passa a rezar o rosário, a gente vê a mudança que acontece na vida da gente. Que nem sempre é fácil, né, gente? Vocês têm ciência que nem sempre é fácil a gente conviver com o dia a dia, com os problemas da vida, as coisas que acontecem, né? Não é fácil a gente seguir em frente, tentar ter paciência, tentar, como é que eu posso te dizer, seguir, né? Aí, assim, o poder do rosário, né? Eu tava olhando aqui no catecismo, é o parágrafo 900, acho que é 971, eu nem sei, gente, deixa eu olhar aqui, que era para ter deixado aberto, realmente eu não fui organizada, me perdoe, que das outras vezes eu deixo tudo organizado, né? Mas eu tava olhando assim aleatoriamente, aí resolvi fazer um vídeo, né? Eu disse, "Não, nunca mais fiz um vídeo longo, que às vezes é tanta coisa, né, que a gente às vezes até esquece. E assim, esse vídeo eu quis fazer, aliás, eu venho colocando assim, não, eu venho tentando fazer mais vídeos longos, porque na minha conversão, eu nasci católica, isso é fato, fui batizada na igreja, tudo. Mas assim, houve um momento em que eu realmente saí da igreja, me despedi, assim, como é que eu posso dizer? Eu saí, infelizmente larguei a igreja, cheguei a conhecer outros lugares, né? Outras religiões, mas senti um vazio e fazia sempre essa oração, meu Deus, me ajude assim, eu quero sentir meu coração, aquele fogo no coração, aquele amor, eu quero se encontrar com Deus. Eu sempre tive essa sede de Deus, mas houve um determinado momento em que eu saí da igreja, né? A minha avó era muito católica, então quando ela faleceu, eu meio que eu fiquei assim, ela que me levava muito para a igreja, ela que era que me assim me encaminhava. E quando ela faleceu, ela assim, Deus levou ela muito cedo, né? E para mim foi muito difícil aquele momento. Aí depois quando eu comecei a voltar, certo, para a igreja, que foram várias coisas, né? Mas uma das coisas assim, nos meus momentos em que eu posso dizer de tristeza, de angústia, eu comecei a internet. Comecei a seguir alguns padres, comecei a seguir influenciadores que falavam das mensagens. Ai, gente, desculpa, que eu tô assim um pouquinho com virose, com a gastura. Então, alguns influenciadores, e aquilo foi acendendo no meu coração, e eu fui buscando, e aí aqui eu moro em Caucaia, né? Região metropolitana de Fortaleza.
E aqui nós temos o santuário de Nossa Senhora de Fátima. Aí comecei a ir pro Santuário Nossa Senhora de Fátima, para todas as missas do dia 13, como eu vou até hoje, né? Que eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima. Quem me conhece já sabe disso, da minha devoção por Nossa Senhora de Fátima. Isso é fato. Quem me conhece já sabe que aonde eu trabalho, eu sempre vou ter minha Nossa Senhora de Fátima pequenininha ali, ó, no cantinho ali, ó, comigo. Quem me conhece no meu celular, eu não tenho fotos minhas assim na capa, eu tenho Nossa Senhora de Fátima. Então, eu tenho minha devoção, né, na entrada da minha casa, quando você chega, tem um quadro ali enorme de Nossa Senhora de Fátima. Então, minha devoção por Nossa Senhora de Fátima é gigante, assim, Nossa Senhora de Fátima, eu senti ela me abraçando. E assim, eu tenho um grande sonho, sabe? Quando eu vejo assim algumas casas, aquelas casas que tem uma Nossa Senhora de Fátima bem grande, assim, na entrada no jardim, aquela imagem. Ah, eu tenho um sonho de ter uma Nossa Senhora de Fátima daquela. Mas um dia eu realizo e vou mostrar pra vocês. Aí assim, então a internet foi algo que me ajudou hoje eu sigo vários padres e eles foram fundamentais. Então, às vezes, a gente chega um momento. Algumas pessoas pode ser ansiedade, pode ser depressão, pânico, são tantas doenças emocionais, né? Que se a gente começar a falar aqui, a gente não termina nunca mais esse vídeo. Então, assim, às vezes a rede social se tornava aquele amigo onde que eu não tinha coragem de falar, não tinha coragem de abrir meu coração, ou então às vezes eles nem tinham palavras que eu queria escutar de fato, mas não era que eu queria a minha vontade, mas eram palavras que edificassem o meu coração, entendeu? Porque quando todos nós conhecemos a Deus, mas é muito difícil nós conhecemos a Deus, mas não convivemos com Deus, infelizmente é isso. Por exemplo, eu era uma pessoa que nasci no lar católico, mas nem sempre eu estava lá, certo? Tendo aquela vivência diária com Deus. Eu não tô falando de ser barata de igreja, não, certo? Porque tem gente assim, virou beata, não sei o quê. E se virar, que maravilha! Que maravilha! Quando você está na casa de Deus, você tá. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Você tá muito melhor, porque quanto mais você está lá de coração, claro, porque não é estar por estar, mas se você está de coração, tá orando, tá rezando, tá se dedicando, tá fazendo algo para melhorar a vida das pessoas, eu acredito muito no poder da intercessão. Quem me conhece sabe que eu acho que o poder da intercessão é aquele que você, no seu silêncio, diante do Santíssimo, que eu acho maravilhoso, você ficar ali intercedendo com Deus sobre a causa daquelas pessoas que você quer bem, aquelas pessoas que você não quer bem, aquelas pessoas como às vezes você passa na rua, você vê uma pessoa tão angustiada que diz assim, reza por mim, eu tô passando por uma situação tão difícil, e você vê o sofrimento nos olhos dela, né, que diz que os olhos são as janelas da alma. Não é isso, você interceder pelas pessoas, né, porque dizem que a intercessão, você ganha mais do que você faz, né, quando você está intercedendo pela outra pessoa, você está abrindo mão de pedir para pedir para elas, então você recebe mais do que dá, e eu acredito muito nisso. Então, voltando aqui, então a internet, para mim, às vezes, por isso que você for começar a fazer vídeos assim, que às vezes tem pessoas que elas não têm com quem conversar, que era o que acontecia comigo. Às vezes eu não tinha com quem conversar, ou que o meu coração estava pedindo aquela vontade de preencher meu coração com Deus. E as pessoas, o mundo hoje, quando você fala disso, as pessoas ficam pensando, quer ser santa, quer ser... Assim, você percebe que os seus amigos, eles não são mais aqueles amigos de antigamente, e que eles às vezes olham para você assim com uma certa, como é que eu posso dizer? É como se você não tivesse mais a mesma conversa, não fosse mais interessante, que você não faz parte mais totalmente daquele mundo, entendeu? Então, às vezes, nem sempre a sua conversa é tão interessante. Mas é isso, então, é isso que eu vou fazer mais até, vídeos mais aleatórios, para que essas pessoas que esse vídeo vá alcançar, que ajude, certo? Ajude essas pessoas a entender o poder de Deus. Mas eu comecei falando do rosário, já falei um monte de coisa. Aí aqui no catecismo, que eu achei muito interessante, ó.
É o parágrafo 971. Tô aqui, ó, com o catecismo na mão, tá, gente? Vou ler aqui para vocês, tá? 971. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Aí Lucas 1:48. A piedade da igreja para com a Santíssima Virgem é intrínseca ao culto cristão. A Santíssima Virgem é legitimamente honrada pela igreja como um culto especial, com efeito desde os remotíssimos tempos, e bem-aventurada a Virgem é venerada sob o título de Mãe de Deus, sob cuja proteção os fiéis refugiam-se suplicantes em todos os seus perigos e necessidades. Este culto, embora inteiramente singular, difere especialmente do culto de adoração, que se presta ao Verbo encarnado e igualmente ao Pai e ao Espírito Santo, mas o favorece poderosamente. Esse culto encontra sua expressão nas festas litúrgicas dedicadas à Mãe de Deus e à oração mariana, tal como o Santo Rosário, resumo de todo o Evangelho. Então, assim, o que eu adoro do catecismo é porque ele explica muitas coisas, né? Então, quando as pessoas às vezes dizem assim, mas o rosário, você está rezando o rosário, está adorando Maria. Não, gente, quando você reza o rosário, ali é uma devoção, pode dizer assim, é uma devoção a Maria, mas você está revivendo a vida de Jesus. Então, todos os mistérios do rosário é a vida de Jesus. Então, você tá amando, adorando Jesus, certo? Quando você reza o rosário, você está ali falando todas as partes da vida de Jesus. Então, assim, o rosário, é como eu te digo, assim, quem reza o rosário, eu duvido não ter um retorno. Eu duvido não ter um milagre na sua vida. Mas, assim, as pessoas, às vezes, elas querem muitas coisas de imediatamente. Gente, o nosso tempo não é o tempo de Deus. É fácil? Não, gente. Às vezes, você olha assim, todo mundo tem problema, gente. Às vezes você olha uma pessoa, ela tá tão bonitinha ali, né? Tá ali conversando, tá calma. Mas às vezes você não sabe o que é que tem por trás de tudo daquilo. A grande cruz que a pessoa tem que carregar. Mas é isso. O importante, certo, gente, é saber que por mais pesada que seja a cruz, nós temos um Deus maravilhoso que está sempre com a gente. E Maria sempre vai estar à frente, guiando, intercedendo. Então é isso, gente. Eu sou muito suspeita, sou muito apaixonada por essa nossa fé católica, sou apaixonada demais e realmente hoje eu tenho prazer em dizer que é lindo ser católico, é maravilhoso viver isso. Agora assim, não ser católico de IBGE, só para dizer sou católico e só piso na igreja uma vez no ano na missa do galo, mas quando você vive a igreja, eu vou te falar, você não se arrepende, você é feliz, você tem uma felicidade no seu coração que não sei te explicar. É Deus, os mistérios de Deus, ninguém explica. Tá bom, gente? Pois, desculpa, o vídeo tá imenso, mas eu não vou fazer corte nem nada, não, fazer edição não. Vou só jogar e pronto, tá certo? Pois, gente, muito obrigada. Grande beijo. Fica com Deus. Já sabe, né? Tudo com Jesus e nada sem Maria. E em nome do Pai, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Grande abraço. Fica com Deus. Maria sempre na frente, viu? Tchau.